quase 6 décadas, mais precisamente a partir do ano de 1964, o Brasil viveu um dos períodos mais sombrios de sua história, deixando marcas profundas em nossa sociedade. Enfrentamos censura, tortura, atrocidades, mortes. Hoje, o horror voltou a bater à nossa porta. Fake news, discursos de ódio, violência, depredação do patrimônio público. Por mais que esses temas tragam tristeza e sofrimento, é importante que jamais sejam esquecidos. Essa é a proposta da semana Passado Presente. Lembrar a brutalidade da ditadura militar e refletir sobre os ataques recentes à nossa democracia. Nosso debate vai trazer um pouco de luz para o tema O Direito de Resistir e a Cultura, baseado no documentário Torre das Donzelas, de Suzana Lira. Esse filme conta as experiências e os traumas vividos por mulheres que foram encarceradas no presídio Tiradentes durante o regime militar. Para compor a nossa mesa, nós temos o prazer em receber a historiadora e escritora Heloísa Starling e o historiador e escritor João César de Castro Rocha. Sejam muito bem-vindos à TV Brasil e nós vamos começar esse debate, professora Heloísa, recuperando um pouco dessa história de luta, de resistência das mulheres durante a ditadura. Mulheres que foram à luta armada, mulheres que resistiram na luta pela anistia, enfim, em várias frentes. Eu queria que você trouxesse, então, para nós um pouco do que foi essa resistência feminina durante os anos de chumbo. Olha, olá, Cristina, olá, João, um prazer estar com vocês. Nós temos que pensar um eixo largo, né? Porque foram diversas as formas de resistência. Resistência é um método de luta e é uma forma de defesa. Então, diante de uma tirania, né? Diante de um governo autoritário. Então, se nós pensarmos na ação das mulheres nesse período, talvez a gente possa imaginar que elas estão atuando em 3 eixos simultâneos. Na resistência armada, que são as mulheres, então, que vão participar das organizações de esquerda armada, né, que vão lutar contra a ditadura militar. Nós podemos pensar na luta dessas mulheres na sociedade civil, principalmente a partir do final dos anos 70, com a publicação de jornais como Nós Mulheres, Mulherio, para trazer um pensamento e uma associação dos direitos das mulheres com a democracia. E nós podemos pensar nas formas de mobilização das mulheres desse período na cena pública, como essa passeata que está no fundo da sua fala, como que as mulheres se organizaram para ir para a cena pública, para denunciar o arbítrio da ditadura e para propor uma forma de resistência em defesa da democracia. Então, talvez a gente possa pensar esses 3 eixos no período que nós estamos tratando da luta das mulheres. A associação das mulheres com a democracia é antiga e funciona. E certamente deixou um legado. A gente vai tratar já desse legado, né, dessa herança que ficou para a gente aqui. Agora, antes, eu quero colocar também no nosso debate, e aí eu quero ouvir o João César sobre isso, porque o filme começa, inclusive, com uma fala muito importante, que é uma fala da presidente Dilma, mas da época em que ela ainda era ministra. Ela vai ao Congresso e ela é cobrada, digamos assim, por um senador, pelo fato dela ter mentido sob tortura. E ela diz que sim, porque na tortura você mente para salvar os seus companheiros, para salvar vidas. Ali, para mim, fica muito claro naquele momento que a gente já vê ali um momento de disputa de narrativa sobre o que foi a ditadura, né? O que foi a resistência à ditadura, inclusive. E aí eu queria te ouvir, João César, se você concorda com isso, se você identifica também essa guerra de narrativa, que é uma coisa tão atual hoje, tão decisiva, inclusive, né, para o que vai acontecer com a democracia daqui para frente. Não, claro, Cristina, é uma observação muito aguda. Deixa eu também agradecer ao convite, dizer que é uma alegria
conversar com você, cujo trabalho como jornalista e escritor eu admiro muito, e a professora Heloísa Starling, que é uma referência para todos nós no Brasil em relação à história brasileira, uma alegria grande. Essa questão, Cristina, é tão importante que nós precisamos encará-la de uma forma ousada. Quero dizer, quando a redemocratização, em 1985, o campo progressista teve bons motivos para acreditar que a disputa pela memória do passado imediato havia sido vencida pelo campo progressista. Em 1985, publicou-se um livro fundamental, Brasil Nunca Mais, Tortura Nunca Mais, que era um livro que lançava a mão de documentos do Superior Tribunal Militar. Portanto, eram documentos incontestáveis. E os documentos demonstravam de maneira irrefutável que a ditadura militar brasileira havia lançado mão, como política oficial do Estado, da tortura, do assassinato de adversários políticos e da ocultação de cadáveres. Eu repito, isso era feito com documentos extraídos do Superior Tribunal Militar, portanto, documentos oficiais da própria ditadura. Nós passamos algumas décadas, eu creio que a professora Heloísa Starling poderá nos iluminar muito mais sobre esse tema, mas nós passamos algumas décadas com a crença de que essa disputa pela memória imediata nós havíamos vencido. E não havia dúvidas sobre o passado da ditadura militar, o uso da tortura e de todas as arbitrariedades e violências. No entanto, nessa mesma época, durante 3 anos, o Exército Brasileiro realizou um projeto que durante muito tempo ficou secreto. Um projeto chamado Orville, que é livro ao contrário. É o Brasil Nunca Mais virado de cabeça para baixo. Neste livro, composto com documentos secretos de um dos arquivos da repressão, que é um tema muito importante para pensar este filme, do Centro de Informações do Exército, na introdução há uma frase que Cristina e a professora Luísa eu demorei muito a compreender. Na introdução do Orville, os militares reconhecem que a disputa pelo passado imediato havia sido perdida, mas eles escrevem: pelo menos precisamos criar uma nova memória para gerações futuras que ou não viveram a ditadura ou não compreenderam seu significado. Eles não falam ditadura, regime militar. Isso quer dizer, Cristina, que nós não nos demos conta que quando principiava a redemocratização, havia uma ala do Exército, a linha dura do Exército, que principiou um projeto para renovar a própria imagem da ditadura. O bolsonarismo não seria compreensível se nós não aceitarmos com honestidade intelectual que esse projeto triunfou. Ou seja, então a gente está falando aqui de uma disputa pela memória, né, desse período. Uma disputa de narrativa, mas uma disputa ainda maior, que é a disputa por essa memória. Eu vou me remeter novamente ao filme, porque um dos depoimentos de uma das mulheres que foi presa, e ela comenta no filme, que talvez a grande vitória da ditadura tenha sido o silêncio, né? Naquele momento, ela está se referindo, né, ao fato de que não se falava do que estava acontecendo e mesmo depois, né, que elas foram libertadas, que teve anistia, enfim, que a gente teve a democracia no Brasil, a gente só foi ter a Comissão da Verdade muitos anos depois, né? Então, houve, nesse primeiro momento, né, da transição da ditadura para a democracia, esse manto de silêncio, digamos assim, né, sobre as atrocidades cometidas pela ditadura, e a gente agora vê esse componente também da disputa pela memória. Então, professora Heloísa, eu queria que você nos ajudasse a entender justamente isso. Quer dizer, esse período de silêncio, até que a Comissão Nacional da Verdade fosse criada, né, isso prejudicou o entendimento da sociedade brasileira, né, sobre o horror que é a ditadura? Não, eu acho que não, porque, veja, as denúncias da ditadura, né, dos crimes da ditadura, a imprensa, sempre que pôde, apesar da censura, foi feita. Eu lembro da morte do estudante Chael, que dá uma capa, né, na revista Veja, e se denuncia a tortura e a morte no Brasil. Você consegue várias vezes furar o bloqueio do silêncio. Então, claro que na hora que o Brasil passa pela redemocratização
e as informações passam a circular, né? Elas vão funcionar de forma mais eficiente. Mas, durante todo o período da ditadura, o papel da imprensa, o papel das universidades foi muito importante, de formas de mobilização social possíveis naquele momento, foram muito importantes para impedir que esse silêncio fosse completo. Eu penso que a ditadura, desde o golpe, que ela tenta criar sua própria memória. No sentido de dizer que não foi um golpe, mas foi uma revolução, no sentido de dizer que eles estavam defendendo a democracia, que quem ia dar um golpe era o João Goulart e a esquerda, e com a redemocratização, talvez, não sei o que você acha, João, mas talvez a gente tenha cometido também um erro. Tem um livro que saiu agora muito bom, que chama O Poder Camuflado, de um jornalista, Fábio Vitor, eu acho, muito bom, porque ele trata dos militares a partir da redemocratização. E ele chama a atenção para o fato de como que, sistematicamente, nós não fizemos a discussão do que significam os militares numa democracia. E isso permitiu, por exemplo, as ordens do dia de 31 de março, isso permitiu um tipo de ensino nas instituições militares fora dos padrões do ensino coordenado pelo MEC. Isso forneceu um tipo de imaginário que está formando as Forças Armadas, que pode ser interessante para completar o argumento da necessidade deles estarem construindo uma memória sobre a ditadura militar. Não sei se faz sentido. O que você acha, João? Faz muito sentido, acho uma reflexão muito interessante. Vamos aqui pensar juntos, então. Assistindo ao filme, há uma questão que eu acho que se relaciona diretamente com a sua inquietação. E é uma questão que parte de uma obviedade. Façamos aqui uma homenagem ao Darcy Ribeiro, que tem um livro muito importante chamado Sobre o Óbvio. Deixa eu começar, então, professora, com o óbvio. Nós assistimos a um filme em que são ex-prisioneiras políticas que passaram anos no presídio Tiradentes. Portanto, estão todas presas. Isto é, foram processadas, foram investigadas, processadas, condenadas e tiveram uma pena de privação de liberdade. Onde eu quero chegar, e que me parece que a sua reflexão, professora, é muito mais atual hoje, em 2023, do que mesmo na época da realização do filme. Eu penso na lei da anistia. E eu penso em que medida a lei da anistia não é exatamente esse meio termo entre a construção de uma memória do passado imediata e a projeção do que dizia o padre Antônio Vieira de uma memória do futuro. Porque, vê, a lei da anistia foi uma autêntica chantagem dos militares para que a redemocratização fosse possível. Mas se nós simplesmente abrirmos o documento, há dois elementos que são muito surpreendentes. Veja, em primeiro lugar, a abrangência da lei. A lei que foi promulgada em agosto de 1979, ela retrocede não a 1 de abril de 1964, o que seria o esperável. A lei retrocede a 2 de setembro de 1961. A lei da anistia, portanto, ela anistia crimes políticos e, sobretudo, conexos nesse diapasão, setembro de 61, agosto de 79. Por que setembro de 61? É muito claro. Porque depois da renúncia do Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, os militares principiaram a articular uma aliança golpista para que o João Goulart sequer assumisse. Quando ele é derrubado em 1 de abril de 1964, na verdade se fecha um arco que principia depois da renúncia do Jânio Quadros. Mas não é o pior de tudo. Quando se lê o primeiro artigo do primeiro parágrafo, eles dizem que o que são crimes conexos, porque são crimes políticos e crimes conexos. Está dito, crimes de qualquer natureza relacionada a atividades políticas. Ou seja, os militares impõem uma lei da anistia que anistia tortura, execução de adversário político, ocultação de cadáveres.
Mas mais, a lei da anistia, que é uma aberração jurídica, ela anistia quem não foi preso, investigado, julgado e, portanto, condenado. É uma anistia não post facto, é uma anistia ante facto, é uma aberração jurídica. Em alguma medida, o filme nos recorda o tempo todo que os resistentes da ditadura militar, os combatentes, os militantes, todos foram processados, perseguidos, processados, presos, condenados. Os militares, eles são os únicos que, de uma certa forma, realizam essa passagem para o futuro, apagando completamente o passado dos seus crimes. Professora Heloísa, eu queria, claro, aproveitando a reflexão que o professor João César trouxe para nós, então, o que eu queria acrescentar é, quer dizer, não é preciso mostrar, né, os crimes cometidos pelos militares, sobretudo neste momento em que a gente vê uma parcela enorme da sociedade brasileira defendendo o projeto autoritário, defendendo ditadura, pedindo intervenção militar, né? Defendendo defensores da tortura. Quer dizer, a história dos crimes cometidos pelos militares precisa ser contada. Essa história não foi contada completamente, em que pese o excelente trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E eu acho que os historiadores estão muito empenhados nessa história, me parece. Porque, veja, o historiador é um perigo para as formas de autoritarismo e para as tiranias, porque ele trabalha com uma única possibilidade de verdade, que é a verdade factual. A verdade factual é: eu ostento o fato na cena pública. E esse fato, eu mostro esse fato de uma forma tão clara que ele só pode ser apagado através da mentira. Então, o que nós estamos vendo hoje é a mentira, né? O que os militares, no período final da ditadura e no início, durante a redemocratização, tentaram fazer foi velar, fazer o silêncio, como mostrou o João. A novidade que a gente tem hoje é que a verdade factual ela está sendo negada do único jeito que ela pode ser negada, que é através da mentira. Então, nós estamos vivendo, não é mais uma disputa de memória, eu acho, não é a construção da memória, mas é como é que eu construo, como é que eu produzo, como é que eu rebento com a verdade factual, como é que eu elimino a verdade factual a partir da mentira. Isso eu acho que essa é a característica de hoje que não está lá na redemocratização. E aí, João, eu vou colocar mais um ingrediente nesse debate, né? Você tem hoje a construção de verdadeiras realidades paralelas, né? Usando como plataforma, né, o meio digital, que amplifica essa construção de realidade paralela de uma forma exponencial, junto com o discurso extremista, junto com o discurso de ódio, né? Como é que a sociedade democrática lida com isso? Uau, essa é a questão-chave. Eu vou me socorrer do Bento Santiago, do nosso querido Machado de Assis. Eu vou tentar atar as pontas. Você começou, Cristina, chamando a atenção de maneira muito aguda para essa disputa de narrativas, que no limite, com os recursos do universo digital, tem literalmente criado realidade paralela. Nós vimos em Porto Alegre as pessoas com os celulares na cabeça, na posição horizontal, era muito importante. A posição era horizontal para que os extraterrestres pudessem ler o pedido de SOS. Se fosse na vertical, não se podia ler a tela. Olha o detalhe do delírio. E a professora Heloísa mencionou agora uma categoria pela qual eu tenho um grande carinho, e eu creio mesmo, professora, que essa categoria precisa ser retomada no debate público brasileiro mundial, que é a categoria da pensadora alemã Hannah Arendt, a categoria da verdade factual. Sem verdade factual, não é possível existir democracia, não há debate público. Mas verdade factual não é uma crença ingênua num fato. É um conhecimento consensual que a sociedade como um todo dispõe. Por exemplo, entre 1 de abril de 1964 e 1985, nós vivemos uma ditadura militar no Brasil. Se alguém negar a existência desta verdade factual,
o diálogo público se torna impossível. Mas a sua pergunta, Cristina, é como reagir? Essa questão é dificílima. Eu vou aqui lançar uma ideia. Nenhum de nós hesita em pensar que a revolução digital produziu uma transformação tão radical no mundo da economia e no mundo das relações interpessoais que hoje já existe uma economia digital planetária e já existe um tipo de relacionamento que é um relacionamento que há 20 anos atrás seria inconcebível, que são relacionamentos digitais. Por algum motivo, nós ainda não fomos capazes de compreender que no universo da política, isto é, no terreno da polis, a revolução digital também produziu mudanças radicais. A mais importante delas, hoje existe uma produção deliberada de um ecossistema de desinformação, cujo resultado é a produção de dissonância cognitiva coletiva. E nós vimos isso no Brasil agora, entre o dia 4 de novembro e o dia 8 de janeiro, entre 40 e 50 mil pessoas na porta de quartéis, num delírio absoluto, pedindo a volta da ditadura. Cristina, essa é a tarefa da nossa geração agora. Essa é a tarefa da próxima década. É resgatar essas pessoas dessa midiosfera extremista. Nosso programa está chegando ao fim, passa muito rápido, mas eu não quero encerrar sem colocar mais uma questão aqui para a gente refletir, que a gente falou bem no comecinho, eu disse que nós voltaríamos a isso, professora Heloísa, que é sobre o legado da luta dessas mulheres mostrada no filme, né, e que deixam um legado de fato. Eu vejo, por exemplo, em Marielle Franco, uma herdeira dessa geração que lutou contra a ditadura, né, e a luta dessas mulheres, né, nos traz a esse momento presente em que nós vemos mulheres ocupando um espaço relevante, né, no poder, nas instituições. Então, eu queria a sua apreciação sobre o tamanho e a relevância desse legado das mulheres que lutaram contra a ditadura, que nos deixaram essa herança tão importante. Eu fico pensando no verso do Paulinho da Viola: quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado, né? Esse olhar para o passado e buscar esse legado nos permite entender determinados padrões, entender acontecimentos, construir um repertório para que a gente possa fazer as perguntas que a gente tem que fazer. E aí o legado dessas mulheres que o filme mostra, é muito importante, porque, embora elas estejam dentro de uma grande tradição, que é a tradição das mulheres que buscaram voz pública na história do Brasil, tem um traço nesse legado que o filme nos mostra, que são as mulheres que mostraram a importância da resistência, né? Como que nós podemos resistir no sentido de a resistência como uma forma de defesa, né, contra a tirania, e a resistência como uma forma de ação política contra a tirania. E uma outra coisa que me parece importante, que você tem razão quando olha para as mulheres que foram para a cena pública hoje, é que elas estão reforçando o fato de que, pela primeira vez no Brasil, a gente entendeu que a democracia não é um meio para se chegar a uma outra forma de governo, como se pensava nos anos 60. A democracia é um meio para se chegar ao socialismo, né? Não, a democracia é um fim em si mesmo. Essa luta das mulheres nesse período é um dos suportes para que nós possamos fazer esse giro que a redemocratização traz, que é repensar a democracia como um fim em si mesmo, né? E a importância da defesa dela hoje. João César, eu queria acrescentar, claro, a gente está falando aqui principalmente das mulheres porque é o tema do filme, mas trazendo para o momento de hoje, quer dizer, além da luta das mulheres, né, muito importante também, né, eu me lembro quando a presidente Dilma denunciou
o golpe de 2016, quando ela fala sobre o golpe de 2016, ela naquele momento diz que o golpe era misógino e era homofóbico, além de racista e, enfim, muitas outras coisas. E hoje a gente vê, né, como essa visão mesmo antecipou tudo que nós vivemos, né, nos últimos 4 anos, né, com esse ataque às mulheres, né, ataque a toda a população LGBTQIA+, e neste momento a gente vê especialmente, né, um ataque da extrema-direita, né, um ataque transfóbico. Né? Eu acho que isso dá para a gente aqui o tamanho desse desafio que a gente tem pela frente na guerra cultural que você tem estudado tanto, e aí eu queria que você fizesse para a gente também uma apreciação sobre o tamanho desse desafio que a gente tem pela frente, que as forças progressistas têm nessa guerra cultural movida pela extrema-direita. Essa questão é tão importante também. Eu vou aqui, olha, como numa roda de samba, eu vou aproveitar a sua deixa, Cristina, e vou juntar com a deixa da professora Heloísa. Porque os que vão agora, todos e todas que vão agora assistir ao filme, você tocou num ponto fundamental, Cristina, deve prestar muita atenção para um fio condutor, que aliás não é nada sutil, entre a repressão política da ditadura militar e o avanço da extrema-direita no Brasil, especialmente neste horror que vivemos entre 2019 e 2022. É a misoginia. Um dos depoimentos mais impactantes do filme, pelo menos para mim, é quando uma das ex-prisioneiras políticas, ela diz que, sendo torturada, o torturador interrompeu e disse: você se comporta como homem, você aguenta a tortura como homem. E a reação dela foi, com uma grande altivez, então, resistir. Essa misoginia é um fio condutor entre a repressão política da ditadura militar e o mundo contemporâneo. A democracia não pode ser vista como um meio para atingir-se o que quer que seja. A democracia é uma finalidade em si mesma. Por isso, eu acho tão importante que as pessoas hoje se identifiquem como pertencentes ao campo da esquerda democrática. Não é apenas um adjetivo, é uma declaração de princípios. E eu acho que sua observação final é bem importante também, Cristina. Nós não teremos uma democracia sólida no Brasil enquanto ela se limitar a aspectos formais. A cada 4 anos votamos para governador e presidente. A cada 4 anos votamos para prefeitos e deputados. A democracia no Brasil só será sólida quando nós de fato enfrentarmos, e aqui a guerra cultural é fundamental, quando nós realmente colocarmos no centro da polis brasileira a necessidade de superar o racismo, a homofobia, a transfobia, a misoginia, a necessidade de compreender que a igualdade não é apenas uma igualdade formal, ela deve ser uma igualdade que tenha um impacto positivo no dia a dia das pessoas. Uma parte considerável das pessoas que, quando dão entrevistas, dizem que ou o comunismo ameaça real, 42%, ou um número ainda significativo que não são completamente contrários à possibilidade de uma ditadura militar, nós precisamos compreender que muitas vezes isso ocorre porque no cotidiano, no dia a dia dessas pessoas, a democracia para elas é uma experiência formal. É muito importante que nos próximos anos a democracia se torne de fato uma experiência cotidiana para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Esse é o nosso grande desafio. Eu quero agradecer imensamente as contribuições valiosíssimas da professora Heloísa Starling e do professor João César de Castro Rocha. Muito obrigada e quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou até aqui. E você fica agora com o filme Torre das Donzelas, de Suzana Lira. Boa noite, até amanhã.